Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite. Tudo bom, Silas? Tudo bem. Ótimo. Então, pode dar continuidade aí e início à sua aula. Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam bem nessa noite de quinta-feira. Então, aí, depois de uma longa jornada, né, a gente está aí se aproximando do nosso objetivo, né, que é justamente vocês fazerem a prova, né, no domingo e se saírem bem. Então, desde já, né, agradeço aí a todos a participação, o empenho, a paciência e, principalmente, né, desejar a todos aí um ótimo vestibular desde já. Bom, galerinha, então hoje a gente vai retomar, né, a gente vai dar continuidade a alguns assuntos da nossa última aula. Então, a gente vai começar hoje com... Alguém me ajuda a lembrar aí o que eu falei que ia ter hoje? Equação de segundo grau, teorema de Pitágoras, trigonometria, geometria. Isso, né? Então, a gente também está com uma noite bem caprichada, bem recheada, né, de matéria. Então, pessoal, lembrem aí, e eu peço ajuda do pessoal da Unicel também para ficar de olho no chat, porque na última aula, na segunda-feira, eu vi que passou algumas mensagens, até peço desculpas, né, por não ter tirado a dúvida, mas lembrando aí que eu estou à disposição também lá pelo meu e-mail. Então vamos começar, pessoal. Equação do segundo grau, né? Equação do segundo grau, a gente lembra alguma coisa? Sim, não, talvez. Isso, tem um pessoal que aí lembrou, né, da fórmula mágica, quando a gente fala da equação do segundo grau, né, fórmula de Bhaskara, muito bem. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui o slide, esse aqui, muito bem. E vamos lá, então. Primeira coisa, por que equação do segundo grau? Né? Então, eu já vi que alguém colocou no chat ali, então vou aproveitar e falar o seguinte, né? Na equação do segundo grau, eu vou ter um polinômio, e a gente lembrar, né? Um polinômio é quando eu tenho vários monômios juntos, né? Várias partes juntas, onde a minha incógnita, ou seja, a minha letra, no caso aqui para nós, o x, ele vai estar elevado ao expoente número 2, né? Ou seja, ao quadrado. Então, por isso que a gente tem uma equação do segundo grau, né? Porque o maior expoente vai ser o 2, tá bom? A gente está vendo aqui, né, uma imagem de uma representação da equação do segundo grau de maneira geral, né? É uma equação onde a gente vai lembrar que o x é a nossa incógnita, e aí nós temos três letrinhas mágicas que são o A, o B e o C, né? Então, A, B e C. Tanto o A quanto o B e o C, a gente chama eles de coeficientes. Esse termo que também é utilizado bastante em química, né? Coeficiente. Tá? Então, coeficiente nada mais é do que um número que fica na frente, né, das nossas letras. E aí a gente tem que lembrar algo também importante, que nesta situação, o A, né, ou seja, o coeficiente A, tem que ser diferente de zero. Tá?
Por que que o A tem que ser diferente de zero? Porque a gente vai lembrar que qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então, se eu pego aqui 0 vezes x ao quadrado, esse x ao quadrado desaparece. Se o x ao quadrado desaparece, a minha equação deixa de ser do segundo grau. Tudo bem? Bom, como é que a gente vai resolver, então, né, a nossa equação do segundo grau? A gente vai precisar ficar atento aos coeficientes, né? Por isso que eles são tão importantes. A gente vai precisar analisar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembrando também, pessoal, que a equação do segundo grau, ela sempre tem que estar igual a zero, tá? Então, na hora que a gente vai resolver, a primeira coisa, né, que a gente vai observar é deixar essa equação igual a zero. Então, todos os termos têm que ficar, né, do lado esquerdo da igualdade, tem que ficar antes da igualdade para que ela fique zerada. E aqui, do nosso lado direito, eu vou circular, então, aqui de roxinho. Nós temos a nossa fórmula de Bhaskara. Então, o Bhaskara foi o matemático que desenvolveu o processo para resolver uma equação do segundo grau. Então, graças a ele, a gente consegue, né, resolver as nossas equações. Então, essa fórmula é a fórmula que ela está dividida em duas partes. A gente vai lembrar que tem uma fórmula que está tudo junto, mas eu prefiro trabalhar com essa. Então, a gente vai lembrar assim, né? Primeiro, é dizer que o x... E aí, pessoal, vamos lembrar, né? Pode ser outra incógnita, pode ser o y, pode ser o z, pode ser o w. Então, aqui esse x, né, é porque a maior parte das equações de segundo grau são, né, com a incógnita x. É igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Então, lembrando que o B, o A e o C, que vão aparecer aqui na fórmula de Bhaskara, são os nossos coeficientes. Quem é o delta, né? Como é que eu faço para achar esse delta? Bom, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? O que eu gostaria de trazer para vocês, talvez que vocês já tenham visto ou não, mas reforçar isso que é importante. O delta, ele me dá uma luz de quantas respostas eu vou encontrar, né? Quantos valores para x eu vou ter. Então, presta atenção aqui nos casos possíveis. Primeiro caso é quando o delta é maior que zero. Delta maior que zero significa que é qualquer valor positivo, tá? Se o delta é maior que zero, a nossa equação terá duas soluções diferentes. Ela vai ter duas respostas diferentes, tá? Se o seu delta, na hora que você faz lá todo o processo do delta, ele for zero, a sua equação terá duas soluções também. Só que essas soluções serão iguais. Então, você vai encontrar dois números iguais. No caso, 2 e 2, por exemplo. Tá? E se o delta for menor que zero, a gente não tem resposta, né? A gente não tem solução para essa equação. Até aqui, tudo bem? Rapidão.
Tudo. Tudo. Bom, vamos começar então com a parte prática. Vamos começar com alguns exemplos que eu trouxe para vocês na noite de hoje. Vamos lá. Exemplo número 1. No nosso exemplo número 1, nós teremos 3x ao quadrado mais 5x menos 2, que é igual a 0. Muito bem. Então, qual vai ser o primeiro passo que você vai fazer, pessoal? Você vai relacionar as letras com os seus respectivos coeficientes. Então, a gente vai começar marcando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, eu tenho aqui o A. Quem é o A? 3. O 3, né? Lembrando que o A é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado. Quem é o B? É o 5. O 5. E o C? Menos 2. Isso, menos 2. Importante, né, pessoal, lembrar, né, o sinal de menos, ele pertence ao número que está na frente, né, ao valor que está na frente dele. Então, uma vez que você relacionou aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C, e eu digo isso que é importante a gente fazer, porque em algumas equações você pode não ter o B, ou você não pode ter o C. Então, é importante a gente anotar, né, essa primeira informação. Essa equação do segundo grau que a gente está vendo, a gente chama ela de equação completa, que é quando eu tenho todos os termos. Quando eu tenho o A, quando eu tenho o B e quando eu tenho o C. Tudo bem? Tanto as completas quanto as incompletas, a forma de resolver é a mesma, né? Você consegue usar o Bhaskara em todas elas. Feito isso, a gente vai então para a segunda parte, que é encontrar o valor do delta. Então aqui, delta. Como é que eu encontro o valor do delta mesmo? B ao quadrado menos 4 vezes AC. B ao quadrado menos 4AC. Ótimo. Então, o nosso delta B, bom, o B vale 5. Elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos 2. Aqui, pessoal, vai uma dica para vocês. Quando vocês forem trocar o A, o B ou o C e um deles for negativo, use um parênteses. Tá? Use um parênteses. Toda vez que a gente for trocar um valor por uma letra, né? E ele for negativo, usa o parênteses, porque assim evita, né, de você esquecer o sinal de menos e também ajuda a não se confundir na hora da multiplicação. O delta vai ser igual. 5 ao quadrado? 25. 25. Menos 4 vezes 3? Menos 12. Menos 12. Menos 12 vezes menos 2? Mais 24. Mais 24. Portanto,
o nosso delta é igual a 29. 40. Ou 49. Bom, delta 49. O nosso delta, voltando na minha tabelinha, é maior que zero. Se o meu delta é maior que zero, eu vou ter duas respostas diferentes. Ou seja, eu vou ter o x1 e o x2, né? Então, eu tenho duas respostas. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, continuar a nossa conta. Professor, volta um pouquinho só para eu printar, Volta. por favor. Obrigada. De nada. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então, a gente vai ter que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. É isso? Bom, então vamos lá. O x é igual menos o valor de b. O valor de b é 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49. Dividido por 2 vezes o a, que é 3. Bom, então, a partir daqui, a gente vai separar em x' e x duas linhas, ou x1 e x2, como vocês preferirem. Então, vou colocar aqui, ó, x' ou x1. Vai ficar menos 5 mais a raiz quadrada de 49 dividido por 6. E o x2, o x duas linhas, vai ser menos 5 menos a raiz quadrada de 49 dividido por 6. Então, o nosso x1 vai ser menos 5 mais raiz quadrada de 49, 7. 7, dividido por 6. Então, nosso x1, x uma linha. Então, ó, menos 5 mais 7, 2. 2 sextos. Como nós temos aqui uma fração, 2 não dá para dividir por 6, eu vou ver se dá para reduzir, né? Como os dois números são pares, eu sei que dá para reduzir por 2. E aí a nossa primeira resposta vai ser 1/3. Aqui a gente faz a mesma coisa, então o nosso x duas linhas vai ser igual a menos 5 menos raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 6. Nosso x duas linhas vai ser igual a menos 5 com menos 7, igual a menos 12, dividido por 6. Aqui, dá para a gente dividir? Dá. Então, menos com mais na divisão fica menos.
12 dividido por 6, 2. E aqui é a segunda resposta. Então, como a gente já tinha previsto, o delta é positivo, eu tenho duas respostas diferentes. Ô, professor, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Lá logo no início ali, ó, no caso, menos 4 vezes o 3 ali, certo? Sim, aqui. Ali ficaria o 12 negativo, né? Sim. 12 negativo, então menos vezes menos seria o mais. Isso. Entendi. Eu não estava conseguindo entender aquele esquema ali por causa do travessão ali, né? Isso, na dos verdade parênteses, aqui né? é o parênteses, isso. Tá? Mas assim, se para você ficou ruim o parênteses, não tem problema, você pode tirar o parênteses também, tá? Então aqui é só lembrar, né? A gente pode resolver o sinal, é até mais indicado resolver o sinal primeiro, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aí menos com menos, mais. Tá aqui. E aí faz a multiplicação, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tá bom? certo. Obrigado. Nada. Pessoal, tranquilo? Mais ou tranquilo. menos. Mais ou menos? Mas é mais para mais ou mais para menos? Ai, uma dúvida. Diga, pergunta. Agora é o momento. Professor, eu perdi um pouco. É que você falou assim que dos dois resultados, tem um que dá um resultado e tem outro que dá dois resultados. Eu não consegui pegar. Então, vamos por partes. Ó. O nosso delta, quando na equação de segundo grau, o delta ele é muito importante. Por isso que eu prefiro usar essa fórmula que tem duas etapas, tá? Então, o delta, ele indica para a gente quantas respostas vão ter. Porque a gente vai lembrar o seguinte, né? O que a gente está calculando aqui? A gente está calculando a raiz da equação. Se a gente for relembrar, a partir dessas raízes eu monto o gráfico. Lembra a parábola? Sim. Uhum. Isso. Então, o que é esse x1 e esse x2? É por onde a parábola vai passar. É onde ela corta o eixo x. Né? Sim, entendi. Então, aí no caso, quando o delta é maior que zero, ela passa duas vezes pelo eixo x. Então, só para a gente, deixa eu colocar um slide só para a gente representar aqui o que a gente está falando, seria isso aqui, ó. Vamos relembrar, né? A gente vai ter o plano cartesiano. Tá aqui, né? Bem tortinho, mas tudo bem. E aí a nossa parábola, ela passa duas vezes, nesse caso, pelo eixo x. Ok. Uhum. Né? Estou relembrando. Isso, né? Então ela passou duas vezes no eixo x. Isso acontece quando o delta é maior que zero. Tá bom? Ok. Vou voltar lá. Pessoal, posso apagar? Sim. Deixa eu só tirar uma foto. Ok. Pronto. Obrigada. Nada. Vamos lá. Vou colocar isso aqui mais para cima. Me dá mais espaço. Bom. Segundo exemplo, hein? Ainda estou aqui com vocês. Vou fazer junto. Vamos fazer juntos e juntas.
Exemplo número 2. Bom, para o nosso exemplo número 2, nós usaremos esta equação. 4y ao quadrado menos 12y mais 9, que é igual a 0. 4y ao quadrado menos 12y mais 9, que é igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, me ajudem aí. Quem é o A? O 4y ao quadrado, o 4. Isso, o 4. Né? No caso, é o valor que está na frente da incógnita que está elevado ao quadrado. Né? Então, aqui é o 4. Quem é o B? O 12. Menos 12. Menos 12. Não podemos esquecer do sinal. O C? 9. 9. Pronto. Agora que a gente marcou quem é o A, quem é o B, quem é o C, a gente vai para o delta. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. O nosso delta é igual. O B vale menos 12. Como é negativo, a minha sugestão é pôr dentro do parênteses. Colocar no parênteses. Por quê? Porque a gente vai elevar o menos 12 ao quadrado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não põe o parênteses, a gente, de repente, não eleva o menos 12. Tá? Oi? Professor, desculpa. Essa primeira parte do delta, sempre em todos os cálculos, será menos 4AC? Sempre. Sempre. Tá. Isso é uma regra, é a fórmula. Né? Uhum. A gente só completa ela com os valores do A e do C. Entendi. Bom? Por isso a importância de achar o A, o B e o C, né, professor? Sim, exatamente. Exatamente. Então, aqui, menos 4 vezes o nosso A, que vale 4, vezes o nosso C, que vale 9. Então, o nosso delta vai ser, ó, base negativa, expoente par, o resultado é? Par. É positivo. Positivo. Então, eu sei que vai dar mais aqui. Então, 12 ao quadrado, 144, que é 12 vezes 12. Ó, regrinha de sinal. Menos com mais, menos. Menos. Menos com mais, Menos. menos de novo. Aí nós temos que fazer agora 4 vezes 4 vezes 9, ou 9 vezes 4 vezes 4. Então, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Subiu 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 144. 144 menos 144, isto aqui é igual a? Zero. Zero. Então, olha, o nosso delta foi igual a zero. Se o nosso delta é igual a zero, significa que eu vou ter duas soluções iguais. Se eu tenho duas respostas iguais, é a mesma coisa que eu dizer que eu só tenho uma resposta, né? Rodrigo, Então, perguntaram aqui no chat uhum. se sempre só vai ter 3 elementos, tipo A, B e C. Sim, sempre. Equação do segundo grau sempre é A, B e C.
O que pode acontecer é a equação não estar completa. O que é a equação não estar completa? Não ter o B ou não ter o C. Tá? O A obrigatoriamente tem que existir. Tá bom? Eu vou passar também exemplo quando ela não está completa. Assim fica melhor para a gente conversar. Rodrigo, por Sim. favor, o 12 elevado ao quadrado, que ele está negativo dentro do parêntese, por que ele ficou positivo 144? Porque, ó, o que é menos 12 ao quadrado? Se a gente fizer, né, é menos 12 vezes menos 12. Então, menos com menos, mais 12 vezes 12, 144. Tá? Tá ok, tá. Isso. Então, por isso que é importante a gente colocar o parênteses, né? Para a gente lembrar que esse sinal de menos, ele pertence ao número e que eu estou elevando ele ao quadrado também. Se o expoente for um número ímpar, muda alguma coisa? Sim, se o expoente fosse ímpar, o resultado ia ser negativo. É negativo, tá. Valeu. Mas no Bhaskara, né, é sempre 2. Ah, beleza. É por causa da fórmula, né? Isso, é por causa da fórmula. Deixa eu apagar aqui. Bom, então, pessoal, nosso delta deu 0. Então, a gente já sabe ali mais ou menos qual vai ser, então, o que a gente vai esperar, né? Uma única resposta. Então, vamos continuar a nossa conta. Eu tenho aqui, ó, que o y, então lembra que eu falei para vocês? Tava x porque a incógnita era x, né? Se a incógnita é y, não faz sentido eu colocar x aqui. Então, o y é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Então, aqui, o nosso y, ele é igual a menos, preste atenção, este menos é da fórmula. Eu vou pôr ele até de outra cor para a gente não se confundir. Este menos é da fórmula. Qual é o valor do B? Menos 12. Por isso que é bom a gente usar o parênteses. Olha lá. Porque aqui ficam 2 sinais negativos. Se eu tenho 2 sinais seguidos, regrinha de sinal. Sinal. Tá? Então, aqui a gente vai fazer regrinha de sinal. Já estou cantando a bola para vocês. É até estranho ver sem parênteses, né? 2 sinais juntos sem parênteses, fica tão estranho, né? Então, mas aí sabe o que acontece se a gente não põe o parênteses? Na maioria das vezes, a gente não coloca os 2 sinais. A gente vai colocar só menos 12. E aí Verdade. A gente erra o exercício por conta disso. É mesmo. Então, normal, porque a gente esquece que este menos, ele é da fórmula. O B é negativo. Né? Sim. Então, vamos lá. Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é 4. Tá? Então, como eu disse para vocês, pessoal, quando o delta é 0, vai ter uma única resposta. E aí a gente vai fazer a prova real disso agora. O y1 menos com menos dá mais 12. 12 mais a raiz quadrada de 0. Dividido por 2 vezes 4, 8. O y2 vai ser menos com menos mais, então dá 12 menos a raiz quadrada de 0.
dividido por 8. Então, aqui vai ficar o nosso y1 é igual 12 mais raiz quadrada de 0 é 0, né? Deixa eu já apagar aqui, que é mais fácil. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, 12 mais 0 é 12 oitavos. Como os dois números são pares, a gente vai reduzir a nossa fração. E aqui eu posso reduzir por 4. Por 4. Por 4. E aí a resposta final vai ser 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. O nosso y2 vai ser 12 menos 0, 12. Dividido por 8. Que vai dar os mesmos 3 meios. Ou seja, eu tenho duas respostas iguais. Tá? Então, quando o delta for 0, eu não preciso fazer y1 e y2. Vocês concordam comigo agora? Sim. Sim. Porque a resposta vai ser a mesma. A resposta vai ser a mesma, exatamente. Eu posso dizer que y1 e o y2 ali é 1,5 também, ou não? Você poderia dizer, mas lembra que nas nossas últimas aulas a gente falou, né? A ordem de preferência na matemática é número inteiro, fração e decimal, né? Se a gente fosse fazer um gráfico, aí trabalhar com 1,5 seria melhor do que trabalhar com 3 meios, né? 1,5. Tá? Certo. Então, se o exercício pedisse uma parábola, né, professor? Aí seria legal Sim, fazer... aí seria interessante você usar o decimal. Só Certo. nessa situação. Entendi. Obrigado. Tá? Mas se o exercício perguntar só qual é o valor das raízes, você deixa em fração. Pessoal, posso apagar? Sim. Sim. Bom, vamos para o terceiro exemplo de hoje. Exemplo número 3. Tá? Então, o exemplo número 3 vai ser 3k ao quadrado menos 2k mais 1, que é igual a 0. 3k ao quadrado menos 2k mais 1, que é igual a 0. Então, primeiro passo, marcar quem é o A, o B e o C. O A é 3. Certo? O B é menos 2. O B é menos 2. O C é 1. E o C é 1. Ótimo. A gente começa, né, pelo delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Aqui, pessoal, eu queria fazer uma pausa e perguntar, vocês notaram uma coisa que eu fiz antes de resolver o exemplo 1 e 2? Não. Não estou lembrada. Também não. Sempre ver os coeficientes. Sempre olhar os coeficientes primeiro? Sim, nós vimos os coeficientes, mas depois, dá uma olhadinha agora, um minutinho, para e olha
se eu copiei alguma coisa igual no exemplo 1 e no exemplo 2. O B é negativo? Ai, professor, não estou conseguindo ver, não. Tá, vou ajudar vocês. A Pessoal, fórmula do delta? Ah, perfeito, né? Alguém falou. A fórmula do delta a fórmula do Bhaskara, né? Pessoal, uma coisa muito importante. Quando você vai fazer um exercício de matemática, ou de física, ou de química, eu vou abrir o leque porque são as 3 áreas que vão usar fórmulas. Começa copiando sempre a fórmula. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está ali na pressa, na correria, e às vezes a gente esquece os detalhes. Então, isso é uma dica, né? Copia primeiro a fórmula, para depois você começar a resolver. Tá? Então, isso aqui é uma dica para vocês, tá bom? Boa dica, professor, obrigada. Nada. Então, o nosso delta é b ao quadrado. Bom, o nosso b é menos 2. Como ele é negativo, eu vou usar o parênteses. Elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é 1. Então, o delta é igual a menos 2 ao quadrado. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Positivo. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 4 vezes 3 vezes 1. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 3 vezes 1, 12. 4 menos 12. 8. Menos 8. Menos 8. Menos 8. E aí, olha a importância de você estudar o delta. Deu negativo. A sua equação tem um delta menor que 0. Se o seu delta é menor que 0, não tem soluções reais. Eu não consigo resolver essa equação. Então eu paro aí? Exatamente. A gente vai escrever, é lógico, se o exercício fosse dissertativo, você vai colocar: não existe raiz, né, para a solução. Não existe solução real. Professor, mas por que não existe? Porque não existe raiz quadrada negativa, né? Vamos lembrar assim, ó, o delta a gente vai pôr ele lá dentro da raiz quadrada, não é isso? É porque o resultado deu negativo? Oi? É porque o resultado deu negativo? Sim, quando o delta dá negativo, não tem como encontrar as raízes. Entendi, porque não existe raiz quadrada negativa. Número negativo. É. Obrigada. Por isso que lá no finalzinho do 3º ano do ensino médio, aí estuda os números complexos, né? Os números complexos vão trazer a resposta para a raiz quadrada negativa. Mas a maior parte dos exercícios de matemática envolvendo equação de 2º grau, eles ou o delta é maior que 0 ou o delta é 0. Né? Se o delta é menor que 0, você não tem o que fazer. Rodrigo, estão perguntando aqui no chat o que significa descobrir o delta. O que significa descobrir o delta? Então, o delta vai ser a posição, né? Vai estar relacionado com a posição da parábola, por onde ela vai passar, né? Então, assim, a gente tem a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. Essa é a fórmula completa. Tá bom?
tá? Então, existem outras fórmulas. Eu apaguei. Acho que eu apaguei. Onde, no lugar desse delta, tá tudo isso aqui dentro dele. Toda essa parte aqui. Tá? Então, delta, neste caso aqui, seria a variação, né? Que aí a gente vai analisar os possíveis casos que ele pode ter. Tudo bem, gente? Sim. Ó, Sim. então vamos lá, né? Como eu disse para vocês, então aqui acaba, né, o nosso exercício. Bom, vamos colocar um exemplo onde a equação não está completa, para tirar a dúvida, né, do pessoal que estava perguntando. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 6x, que é igual a 0. Isso aqui... Quando está assim, não é equação do primeiro grau? Não, não é. Mas não copia essa aqui não, porque senão ela não vai ter resposta exata. Ok. Pode... É que aí vai ter que usar a calculadora. Não, deixa aqui. Bem, deixa eu pegar aqui outra. Escrever de novo. Exemplo 4. Vamos lá. Já localizei aqui. Então, nós vamos ter a seguinte equação. 5x ao quadrado, que é igual a 0. Tá? Essa aqui é uma equação incompleta. Por que que ela é incompleta? Porque não Não tem os três, né? O A, só tem o A. Isso, né? Ela só tem o valor de A. Tá? Então, nesta situação, você pode resolver pelo Bhaskara? Pode. Mas você também pode resolver através da equação, né, das regrinhas que a gente aprendeu na equação.
Ó, eu já não tenho só uma incógnita aqui, só o x? Sim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar esse x. Então, como eu faria para resolver isso? X ao quadrado é igual a 0 Menos 5. dividido Dividido. por 5. Por que é 0 dividido por 5? Porque a gente vai lembrar que entre o 5 e o x É uma ao quadrado multiplicação. é uma multiplicação. Verdade. E aí, quando ele passa para o outro lado, ele vai dividindo. Dividindo. Nesse caso, ó, x ao quadrado vai ser igual a 0. Tá? Bom, o que a gente faz agora para resolver? Se fosse, a gente já está imaginando qual é a resposta, muito provavelmente. Mas digamos que não fosse 0 aqui. Tá bom? Digamos que não fosse 0. O que eu vou fazer para resolver, Rodrigo? Você vai pegar, vou continuar aqui em cima. Você tem que deixar o x sozinho. Então, o que eu faço para deixar o x sozinho? Eu tenho que pegar este expoente e passar para o outro lado. Só que quando o expoente passa para o outro lado, toda vez que a gente muda uma operação, ela vai fazendo a operação inversa. Qual é o contrário da potenciação? Radiciação? A radiciação. Então, o expoente 2 se transforma numa raiz quadrada. Olha só. E aí o x é igual a 0, né? Nesse caso aqui. Tá? Tudo bem? Tudo. Tá? Vou pôr outro exemplo para a gente resolver aqui. Também de outra equação incompleta, tá? Então, a gente está vendo que não só pelo Bhaskara é possível resolver uma equação do segundo grau. E se fosse pelo Bhaskara, você vai fazer agora? Podemos fazer pelo Bhaskara. Sem Por problema. favor, eu fiquei na dúvida do A, o AC. Tá? Sem problema. Beleza. 4 ao quadrado menos 100. 4y ao quadrado menos 100, que é igual a 0. Tá bom? Então, vamos lá. É uma equação incompleta, por quê? Porque eu não tenho o y. Né? Eu não tenho o b. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. O A A é 4. O A é 4. O B, como É não zero. tem, vale 0. Vale 0. E o C Menos vale 100. menos 100. Então, o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O delta é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes menos 100. O delta vai ser igual a 0 menos
com menos, mais. Mais. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 100. 1.600. Portanto, o nosso delta é 1.600. Tudo bem? Menos complicado do que eu achei que fosse. É. Aqui, o y é igual. Professor, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Quando não tem, no caso, aqui não tinha um valor de B, se no caso não tem o valor de A, de B e de C, vamos supor, aí coloca os dois como zero? Sim, colocaria os dois como zero. Entendi. Ok, obrigado. Colocaria os dois como zero. Então, aqui, ó, y é igual menos o b. No caso, o b é zero. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1.600. Dividido por 2 vezes o nosso a, que vale 4. Então, aqui, o y1 é igual. Gente, esse menos zero aqui, a gente pode descartar ele, né? Então, vamos se concentrar só aqui. Raiz quadrada, então aqui vai ficar mais a raiz quadrada de 1.600, que é 40. 40. Isso aí. 2 vezes 4, 8. O y2 vai ser menos a raiz quadrada de 1.600, que é 40, dividido por 8. y1 mais 40 dividido por mais 8, mais com mais dá mais, 40 dividido por 8, 5. O y2, menos com mais dá menos, 40 dividido por 8, menos 5. E como a gente já tinha observado, o delta era positivo, portanto, tinha que ter duas respostas. Tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, essa aqui foi então a equação do segundo grau. Tá? Posso avançar? Só um segundo. Professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Eu estou há muito tempo fora da escola. Essa equação, principalmente quando é fórmula de Bhaskara, eles pedem no exercício ou a gente tem que identificar quando tem que usar ou não? Então, vamos lá. Onde que o Bhaskara, né? Onde que você vai chegar? Ele vai te dar, por exemplo, um exercício. Vou colocar aqui nesse slide só para te mostrar. Ele vai te dar um exercício, por exemplo. Aqui eu tenho um retângulo. E ele vai falar que esse lado do retângulo. Vou colocar de outra cor para ficar mais fácil, né? Esse lado vale x mais 3. E esse lado vale x mais 5. E ele pede para você determinar, por exemplo, qual é o tamanho de cada lado, qual é o comprimento e a largura. Ou ele vai te pedir para calcular a área, entendeu? Então, você vai ter um exercício que vai
na hora que você começa a resolver, ele vai cair numa equação de segundo grau. Inclusive, o teorema de Pitágoras, que é o que a gente vai ver agora, vai acontecer isso. A gente começa a resolver o Pitágoras, e aí o Pitágoras cai na equação de segundo grau. Entendeu? Obrigada. Tá? Então, assim, dificilmente ele vai te dar a equação direta e pedir para você resolver. Ele vai te dar uma outra situação que vai te levar até a equação de segundo grau. Professor, então quer dizer que quando tem uma figura geométrica e se pede o cálculo de qualquer uma das medidas, usa-se essa forma? Sim, a gente usaria, porque aí você multiplica, por exemplo, ó, eu vou multiplicar os dois lados e eu ia descobrir a área. Com a área, eu conseguiria encontrar o valor de x1 e x2. Né? Tudo bem? Vamos lá, que eu acho que eu separei aqui. Eu acho que eu separei para a gente um exercício, senão depois eu vou trazer ele e a gente resolve, tá? Pessoal, teorema de Pitágoras, então, vamos lá. Né? Teorema de Pitágoras é algo também muito importante aí dentro da matemática. Então, primeiro, né? O teorema de Pitágoras, ele gira em torno do triângulo retângulo, que já vai nos preparando para a trigonometria, né? O que o Pitágoras, então, vai dizer para a gente, né? Que em um triângulo retângulo, então, para quem não se recordar, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Né? Como é que a gente identifica um ângulo de 90 graus? Normalmente, né, a gente vai observar que ele está aqui, assim, né? Tem um quadradinho com um ponto no meio. Tá? Então, a gente identifica que o ângulo é reto desta maneira. Tudo bem? Então, o que o teorema de Pitágoras vai falar para a gente, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeiro, eu preciso saber identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Tá bom? Como é que você faz para identificar a hipotenusa? Alguém saberia me dizer? Aqui na imagem já está colocado para vocês quem é o cateto, quem são os catetos, quem é a hipotenusa. Mas se eu não tivesse escrito, como é que eu faço para identificar? Seria BC? A reta maior? É o A que reta fica maior. oposto ao ângulo reto. Perfeito. A gente vai falar que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a nossa hipotenusa, ela está, né, sempre do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, o nosso ângulo de 90 graus está aqui.
O lado oposto é este. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Bom, então o que vai acontecer, né? Aqui é a frase, né? O teorema que ele desenvolveu, aí o Pitágoras, que ele disse, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá. Então, o que a gente faz, né? Qual que é a fórmula, então, que a gente vai utilizar aqui? A fórmula que a gente vai utilizar é esta. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, Pitágoras foi pressionado igual Tales? Não. 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 Esse não. Ah, beleza. Mas para quem gosta de música, Pitágoras tem tudo a ver com as músicas, com as escalas musicais. Ah, legal. Tá. Bom, então, pessoal, esta aqui é a nossa fórmula, né? Onde a gente vai trabalhar para encontrar, né, o valor dos lados. Então, o que é importante a gente entender, né? O Pitágoras, ele vai criar uma fórmula, ele estabelece uma relação onde eu consigo, sabendo dois lados, encontrar o terceiro do triângulo. Tudo bem? Lembrando que esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Vamos para a parte prática, que é resolver aqui o nosso primeiro exemplo. Então, olha, eu tenho esta figura e eu quero descobrir o valor de x. Então, o primeiro passo é você localizar o seu ângulo de 90 graus. Para nossa sorte, ele já está marcado aqui. Então, o ângulo de 90 graus estando marcado, eu automaticamente reconheço que este lado é a hipotenusa, este lado é um cateto e este lado é outro cateto. Tudo bem? Ok. Então, a nossa fórmula diz o seguinte, né? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é o A, sempre. Quanto que ela vale? 13. Vai ficar 13 ao quadrado. É igual. O B e o C, pessoal, no Pitágoras, não importa quem você vai colocar primeiro, tá bom? O B e o C não importa. No Pitágoras. Porque os dois são catetos, não tem nenhuma diferença entre eles. Então, no caso, aqui. Então, eu vou colocar aqui primeiro o 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo bem até aqui? Treze ao quadrado é 13 vezes 13, que vai dar 169. 12 ao quadrado é 144. Mais o x ao quadrado. O que você vai fazer, então? Você vai colocar letra para um lado e número para o outro. Então, vai ficar
assim, ó. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. Pessoal, alguém? Deixa eu cair, será? Ah, não pode mandar áudio mais. Alguém cortou o áudio. Então, aqui dá 25. Tá bom? A gente deve estar olhando para esse x ao quadrado e pensando, Rodrigo, é uma equação do segundo grau, né? E aí, pessoal, é uma equação do segundo grau, mas eu não preciso fazer o Bhaskara, tá? Eu não preciso fazer o Bhaskara nesta situação. Então, aqui, como é que a gente vai continuar resolvendo, né? Ó, o x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Portanto, o nosso x vale 5. Tudo bem? Tudo, professor. Isso. Agora vocês têm voz de novo. Bom, posso passar para o próximo exemplo? Ô, professor, ali o 169 não passaria negativo? Então, como eu troquei... Eu também fiquei com essa mesma impressão, professor. Professor, para mim tá mudo a sua voz. Tá sem áudio. Seu microfone está desligado, professor. Fechado o microfone. Tá. Voltei. Ó, vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui um slide para mostrar isso. Tá. Vamos lá. Então, ó, aqui é a dúvida de vocês, né? Por que não ficou negativo? O que acontece? Eu mudei mentalmente todos os valores de lado. Vou mostrar para vocês, né? Tava assim, 169, que é igual a 144 mais x ao quadrado, certo? Sim, agora eu entendi, professor, o seu raciocínio. O que eu fiz aqui para a gente entender, né? Eu mudei todo mundo de lado. Se eu mudar todo mundo de lado, os sinais permanecem iguais. Então, eu fiz assim, ó, x ao quadrado mais 144 é igual a 169. Porque eu vou lembrar que isso aqui não é uma igualdade. Se é uma igualdade, eu posso mudar todo mundo de lugar. E a preferência é ficar sempre o x para a esquerda, né? Sim, exato. Tá? Não que não desse para resolver dessa maneira, né? Eu podia continuar resolvendo aqui, ia ficar 169 menos 144, que é igual a x ao quadrado.
Aí ia ficar 25, que é igual a x ao quadrado. Raiz quadrada de 25, que é igual a x. E 5 é igual a x. Ou seja, né? A gente ia chegar na mesma resposta. Mas, né, como eu falei, a gente já muda todo mundo de lugar mentalmente para poder fazer isso. Tá certo, Beleza, professor. Obrigado. Consegui esclarecer? Sim, com certeza. Obrigada. De nada. Pessoal, alguma dúvida? Professor, você poderia voltar um minutinho o slide só Posso. para copiar? É esse Obrigada. aqui. Professor, então como que a gente pode reconhecer quando precisa Pitágoras ou Bhaskara e quando há uma figura? O que a gente deve perceber nisso aí? Ó, se a equação é incompleta, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma equação incompleta, porque eu não tenho o x. Eu tenho só o a e o c, né? Então, eu não preciso usar o Bhaskara nessa situação, tá? Toda vez que você tiver só o a que vai ser ax ao quadrado, e o c, você pode resolver dessa maneira. Você isola o número, você passa o número para o outro lado, né? Então, ó, imagina, aqui está o mais c igual a 0. Ficaria assim, né? Ó, ax ao quadrado, que é igual a menos c. Entendeu? Então, você vai passar o c, que é o termo que está sozinho para o outro lado, e aí você pode isolar o x, fazer a divisão e extrair a raiz quadrada. Entendeu? Então, não é toda hora que a gente precisa usar o Bhaskara. Ok. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu vou pôr mais um exemplo de Pitágoras para a gente, então. Ó, nós temos aqui este triângulo agora. E vocês têm a missão de achar o valor do x e do y. Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso fazer duas contas. Eu tenho dois triângulos. Todo mundo consegue ver quais são eles? Sim. Tá? Então, eu tenho um triângulo que está aqui, ó. E eu tenho o triângulo maior. Tudo bem? Sim. Então, eu vou separar aqui em 1 e 2. E eu vou começar pelo triângulo número 1. Vou colocar aqui, ó, triângulo número 1. Ó, triângulo 1. Então, eu olho para o ângulo de 90 graus, procuro o lado que está oposto e percebo que o x, né? Que o x, como ele está oposto, ele é a minha hipotenusa. Hipotenusa. Então, eu vou pôr aqui um H de hipotenusa, ou HIP. Então, isso aqui é um cateto, e isso aqui é outro cateto. Bom, então a gente vai pegar lá a nossa fórmula do Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
O A ao quadrado, ou seja, o A é a hipotenusa, então vai ficar x ao quadrado. É igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 16. Mais 4 ao quadrado, 16. O x ao quadrado vai ser igual a 32. Então, a gente não precisa fazer o Bhaskara de novo, a gente vai pegar o x é igual a raiz quadrada de 32. Eu pego o expoente e passo para o outro lado, fazendo a operação contrária, que é a radiciação. Não tem raiz quadrada exata para 32. Então, a gente tem que fatorar a raiz. Vocês lembram como fatora uma raiz? Eu não lembro, professor. Vamos fazer num outro slide aqui separado. Como é que a gente fatora a raiz? Vamos lá. Então, a gente vai pegar ali o 32 e vai fazer a fatoração do 32. Lembra que fatorar é transformar numa multiplicação, como se a gente estivesse fazendo, né, o MMC. Eu vou dividir por números primos. 32 eu divido por 2, que vai dar 16. Eu divido por 2, que vai dar 8. Divido por 2, que vai dar 4. Divido por 2, que vai dar 2. E divido por 2, que vai dar 1. Tudo bem? Esse 32, então presta atenção, era a raiz quadrada de 32, certo? Sim. Então, em vez de eu colocar 32, eu vou escrever a raiz quadrada. Agora a gente vai juntar de 2 em 2. Então, esse 2 e esse 2, lembra que eles estão se multiplicando, né? Isso é fatorar. Fatorar é transformar um número em uma multiplicação. Então, eu vou juntar eles em parzinhos de 2 em 2. Por quê? Porque vai virar a potência 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Por que que eu quero o expoente 2? Porque eu tenho uma raiz quadrada. E a raiz quadrada é a operação inversa do expoente 2, da potenciação quadrada. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Essa raiz é quadrada, esse expoente é quadrado, portanto, eles se anulam. E este 2 sai de dentro da raiz. Esse 2 tem também um expoente que vai anular a raiz, portanto, ele também sai de dentro dela. Este 2, ele não tem o expoente, portanto, ele permanece dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 32 vai ser 2 vezes 2 a raiz quadrada de 2, que é 4 raiz de 2. Acaba por aí a fatoração? Acabou aqui. Essa é a resposta, né? Não tem como a gente achar a raiz quadrada de 32 sem a calculadora.
Se a gente pudesse usar a calculadora na prova, mas não é o caso, né? Então, a gente tem que fatorar. Tá bom? Então, a fatoração, você vai dividir o 32, ou o número em questão, né, por números primos. Depois que você dividir em números primos, como a raiz é quadrada, eu vou agrupar eles em potências de 2. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Voltando, então, a gente acabou de encontrar a raiz quadrada de 32, que vai ser 4 raiz de 2. Bom, eu encontrei o valor do x, tá aqui. Só que o exercício quer que você encontre também o valor do y. Ele também quer que você encontre o valor do y. Posso apagar aqui? Sim, por mim, sim. Bom, vou apagar, ninguém mais falou nada. Bom, quem que é o y? O y vai estar no triângulo 2 que a gente falou, né? Então, vamos colocar aqui o triângulo 2. O y, assim como o x, ó, ele está oposto. Portanto, ele também é a nossa hipotenusa. Então, começa copiando lá a fórmula. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O valor do a é y ao quadrado, que é igual b ao quadrado. Bom, b ao quadrado é 4 ao quadrado. Agora, qual é o valor de c? 9. É 4 mais 5? Isso. O valor de c, tem que lembrar que é toda essa parte aqui de baixo. Então, até aqui valia 4. 4 mais 5, 9. Então, o y ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. Mais 9 ao quadrado, 81. 81. O nosso y ao quadrado é igual a 16 mais 81. Que vai dar 97. 97. Então, o y é igual a raiz quadrada de 97. Tudo bem? Sim. Neste caso, pessoal, a raiz quadrada de 97 não dá para fatorar. Tá? Como não dá para fatorar, a gente deixa ela dessa maneira. Por que não dá? Porque 97 vai ser um número primo. E aí, números primos só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eu não consigo fazer que nem o 32. Tá bom? Tudo bem, gente? Não é muito comum, mas o lado pode valer uma raiz quadrada, tá?
Então, essa seria a resposta aqui da alternativa. Isso, aí a alternativa seria 4 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 97. Pessoal, tudo bem? Sim. Sim. Bem. Gente, olha, por conta do horário, a gente já é 9h15, e aí a próxima parte, né, eu pretendia falar sobre trigonometria. Mas, se a gente começar, a gente vai acabar muito tarde. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Aí com as aulas. Peço Ajudou desculpa não ter conseguido ir mais além, mas quando a Fátima, né, me convidou, e aí eu olhei o conteúdo, a extensão do conteúdo, eu sabia que 6 aulas seriam muito pouco, tá? Mas eu tentei ao máximo, né, abranger vários assuntos para tentar ajudar vocês na prova, tá bom? Foi ótimo, professor. Obrigada, viu? De nada. Então, desejo a todos aí uma excelente prova, né? E, assim,